Abra a tua Bíblia comigo. No livro de 2 Reis, capítulo 3, eu vou ler com vocês dos versículos 14 a 20. Acompanhe a leitura. Repito, 2 Reis 3, a partir do 14. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, o rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me o arpista, ou um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água. E vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor, isto ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe em suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas, cidades importantes, derrubarão árvores frutíferas, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. E no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo em direção de Edom e alagou a região. Amém. Feche os seus olhos. Abra o teu coração e diga: Senhor, fala comigo. Dá-me entendimento da tua palavra. Move o teu poder. Dá-me entendimento da tua palavra. Fala com o Senhor, levante a tua voz e diz: Pai, eu quero te ouvir. Eu quero que a tua palavra ecoe dentro do meu coração, do meu entendimento. Comece a orar, igreja. Levante a tua voz em oração, igreja. Homem de Deus, fala com Deus. Mulher de Deus, fala com o Senhor. Levante a tua oração diante do Pai Celestial. Busque ao Senhor e diga: Pai, quero te ouvir. Dá-me entendimento. Dá-me compreensão. Quero pôr em prática a tua palavra. Oh, Deus maravilhoso. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Abre-nos para que o nosso entendimento seja completo e haja edificação em nossa vida e fortalecimento da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podem sentar-se, gente querida. Sou grato a Deus, a todos vocês que estiveram em oração por mim. Tivemos uma semana aí bem difícil, uma sinusite bem agravada, mas o Senhor é aquele que nos abençoa. E estamos aqui, ó, pronto para seguir a jornada, não é? Louvado seja o nome do Senhor. E as palavras que a pastora Sônia trouxe para nós aqui é muito importante para nós. Para de reclamar das situações difíceis e diga: no Senhor eu sou mais do que vencedor. Está tudo bem, como disse a sunamita, né? Está tudo bem, mesmo estando com o filho morto. Está tudo bem, como o obreiro Fabrício, mesmo estando há 10 dias com o pai desacordado na UTI. Está tudo bem, porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Então declara a vitória, sabendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você crê nisso? Isso é fé. Fé não é acreditar que Deus existe. Fé é confiar na ação do Deus Todo-Poderoso. Um dia Jesus falou: acreditar que Deus existe, até os demônios acreditam. Então não resolve nada. Mas confiar no Senhor é para aqueles que realmente dependem dele.
se lançam aos seus braços, se prostram aos seus pés. Hoje eu quero falar com vocês sobre sermos atalaias. Atalaias quer dizer vigias. Aquele vigia da noite. Aquele vigia que, enquanto todos dormem, ele cuida para que o perigo não os pegue desprevenido. É interessante que o vigia não impede o perigo, ele avisa do perigo. Correto? Então, se o perigo vem, se o inimigo vem, se o problema vem, ele está atento e ele avisa. E aí todos acordam, todos levantam, todos se preparam para enfrentar o desafio. A palavra de Deus diz que Deus nos chamou para sermos esses vigias, esses atalaias. Vigias na igreja e para a igreja. Vigias na família e para a família. Vigias na nação, na cidade, no estado, e para a nação. Vigias no trabalho, no ambiente de trabalho, na empresa onde trabalhamos e para a empresa. E é interessante que a posição do vigia o coloca numa posição de extrema responsabilidade. Todos estão nas mãos dele, por assim dizer. Eu me lembro que na minha juventude, num acampamento de jovens, nós fomos acampar e era um acampamento que não era como hoje. Hoje o pessoal fala que vai acampar, mas parece um hotel fazenda, né? Tudo. Nós usávamos barracas mesmo. E nós acampamos num local ao lado do rio Camanducaia. E eu era um vigia da noite, tinha outros vigias que a gente, como coordenadores do acampamento, cuidava. E eu estava dormindo, tinha uma outra pessoa de vigia, o irmão Marcos, e depois eu iria suceder-lhe. Então ele terminaria o turno dele e viria me acordar. E ele terminou o turno dele e me acordou. Estava lá dormindo na barraca. Denir, está na sua hora. Aí eu acordei tranquilo, sossegado. Ele esperou que eu acordasse de verdade, não é? E aí ele falou assim, olha aí do teu lado. E quando eu olhei do meu lado, assim, um pouco mais de um palmo da minha cabeça, da onde eu estava dormindo, uma aranha dessa caranguejeira. Mas já morta. Porque quando ele foi me acordar, ela tinha entrado na barraca e ela estava se aproximando de mim e ele matou. Não é? Esse é o vigia. Não é? Pode ser que ela não fizesse nada comigo, ela passasse e fosse embora, mas pode ser que ela causasse algum dano. Independente disso, ele estava atento. E naquela hora, ele estava preparado para agir. É esse tipo de atalaia que Deus espera que nós sejamos. Para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa sociedade. E eu trouxe um texto aqui para vocês, que mostra um momento importante na vida de Eliseu, o profeta, e de dois países, irmãos de sangue, Israel e Judá. Eles haviam se dividido politicamente, mas eram a mesma família. E é interessante que o rei de Israel era filho de Acabe e Jezabel, lembra? Seguiu o mesmo caminho do pai e da mãe. Já o rei de Judá era Josafá e era um homem de Deus. Eles estavam em guerra contra um outro povo, né? E eles se uniram para a batalha, fizeram uma aliança. A gente está vendo, por exemplo, em alguns lugares, em muitos lugares na Terra, guerras atualmente, onde às vezes dois países se unem contra um outro por um objetivo comum. Foi o que aconteceu aqui. Mas o que eu quero destacar, sem me aprofundar nessa questão histórica ali, é que o rei de Israel, o filho de Acabe e Jezabel, que não servia a Deus, que não temia a Deus, mas ele pede a intervenção de Eliseu. Porque Eliseu já tinha orado a Deus num outro momento e Deus tinha abençoado. Ele falou, bom, eu vou me aproveitar disso, né? E ele pede.
E aí tem essa frase que eu quero destacar com vocês no versículo 14. Eliseu, ele diz assim: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo. Se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você e nem mesmo lhe daria atenção. Ele estava falando com outro rei, mas ele está falando: eu vou interceder, eu vou orar, eu vou pedir a orientação e o socorro do Senhor, o meu Deus, mas não por você, mas por causa de Josafá, homem de Deus. E aí, o que ele faz? Ele diz assim: convoca o pessoal do louvor. Está escrito aqui, ó. Chama um arpista. Traga-me um arpista. Vamos louvar a Deus. Dia e noite suba-te nossa adoração. Suba-te nossa adoração. Eles começaram a louvar a Deus. Está escrito aqui. Enquanto o arpista estava tocando, o Senhor falou com Eliseu. E aí Eliseu orientou. Eles estavam num momento de seca, um momento difícil. Deus fez um milagre. O milagre está descrito aqui. Como eu falei, não quero me deter aqui nessa questão histórica, já que ela é bem conhecida de todos nós, e depois você pode estudar em casa durante essa semana, se você não tiver muita compreensão ou muita informação sobre esse tema, tá bom? Bem, mas o fato é que Deus abençoou por causa de Josafá. Pode ser que na tua casa muitas pessoas não sirvam a Deus e até se levantam contra o fato de você servir a Deus, mas não importa. Deus vai abençoar por causa de você. Pode ser que lá no teu ambiente de trabalho a coisa seja tensa, complicada, estejam querendo puxar o teu tapete ou criem situações, ou simplesmente o ambiente é ruim, é pesado, não importa. Se você for fiel a Deus, como Josafá, Deus irá abençoar por causa de você. Como ele falou, se não fosse por respeito a Josafá. Ora, Eliseu intercedeu. Mas não é porque Eliseu intercedeu que Deus atendeu. Deus atendeu também em respeito a Josafá. Você entende isso? Porque uma vez Samuel era um homem intercessor, um homem que Deus ouvia. Mas um dia ele chegou a falar para Deus, Deus chegou a falar para ele: para de interceder por Saul, porque eu não vou mais te ouvir, Samuel. Ou seja, não é porque a gente ora que Deus ouve. Tem que haver a ligação. Eliseu intercedeu por causa de Josafá, Deus ligou com Eliseu: não, Josafá realmente está comigo, então eu vou abençoá-lo. Você tem estado com Deus? Tua vida tem estado na presença de Deus? Você abandonou o caminho errado, as atitudes erradas, os pensamentos errados, os sentimentos errados? Você anda na presença do Senhor em novidade de vida, em santificação? Porque sem ela, a Bíblia diz, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Mas quando nós andamos nesse caminho, então Deus nos abençoa e abençoa o nosso entorno. Nós somos capazes de quebrar aquelas barreiras lá no ambiente de trabalho e acabar com aquele clima pesado e tenso. Nós somos capazes de abençoar a nossa empresa para que as portas se abram e ela prospere, e ela prosperando, todos que estão ali vão prosperar também. A nossa casa, o nosso lar, a nossa família, o nosso ambiente social, a nossa sociedade local, municipal, estadual, a nossa nação. A palavra de Deus diz que Deus abençoa por causa de nós. Por respeito a Josafá, o Senhor operou milagres e fez maravilhas. Mas olha, Deus não espera muito de nós. Não pensa que a expectativa dele a teu respeito é alta. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. Mateus 25, 21 é aquela história dos talentos.
Mas o versículo 21 é a resposta do Senhor, que representa aqui Jesus, né, o nosso Deus, por o servo que foi fiel. Ele disse assim: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Lembra da história? Ele deu os talentos, e o que recebeu 5 e 2, eles multiplicaram. Então, a pessoa poderia chegar assim: uau, hein? Olha, o senhor me deu 5, eu multipliquei, tá aqui 10. Aí o servo diz: ai, que bacana, porque você foi fiel no pouco. O outro achou que era 100% de aproveitamento. O nosso 100% de aproveitamento é migalha ainda. É nada. Então o Senhor disse para o servo: você foi fiel. Olha, você fez um bom trabalho, mas é pouco ainda. Você foi fiel no pouco, mas eu vou te colocar sobre o muito. Ou seja, Deus não tem expectativa de que a gente seja fiel no muito, já de cara. Mas Ele espera que nós sejamos fiéis no pouco, naquilo que temos em mãos, naquele momento da nossa vida, naquela circunstância, naquele ambiente que estamos vivendo. Se nós formos fiéis, Ele nos coloca num nível maior. Ele nos faz progredir para a próxima etapa, que é um outro nível, não é? Então, Ele não exige muito de nós, mas espera comprometimento. Diga assim: o Senhor meu Deus, diga forte, o Senhor meu Deus espera de mim comprometimento. Em Apocalipse 2:10, o texto diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Olha só, não é uma boa notícia, né? Não tenha medo, você vai passar por problemas, você vai sofrer. A palavra sofrer, ela já traz o peso daquela situação, daquele momento. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Aqui é uma expressão que eu também não vou abordar, porque ela é escatológica, né? Ela é de Apocalipse. Não necessariamente ela está se referindo a 10 dias exatos de 24 horas. Mas não é o caso. O que eu quero destacar aqui é essa palavra, expressão final. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então veja, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Esse comprometimento que nós repetimos, que Deus espera de nós, é um comprometimento permanente. Não pode oscilar. Não é um comportamento e um comprometimento tipo teste cardíaco, ou como é que chama? O eletrocardiograma. Não é que sobe e desce. Não. Ele é permanente. A nossa fidelidade, o nosso comprometimento tem que ser permanente. Esteja eu bem de saúde ou mal de saúde. Esteja eu com o meu pai cheio de saúde ou há 10 dias desacordado lá na UTI. A minha vida, o meu compromisso e o meu comprometimento tem que ser permanente. Tem que ser confiável. Não pode oscilar. A nossa fé não pode oscilar assim. A nossa confiança não pode oscilar assim. E, portanto, o nosso comprometimento não pode oscilar assim. Veja, não é... Deus vai abençoar o teu lar. Deus vai abençoar tua vizinhança. Deus vai abençoar teu ambiente de trabalho. Deus vai abençoar a tua igreja enquanto comunidade. Deus vai abençoar a tua nação. Não é por causa dos outros, é por causa de você. Ele vai abençoar o teu lar, não é por causa do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus pais, não. Por causa de você. Mas não é porque você é melhor, você é alguma coisa, não. É por causa do teu comprometimento. Porque por mais que façamos, ele ainda vai dizer assim, ó, você foi fiel no pouco, tudo bem. Mas, ó, valeu.
Não se engrandeça, não se ache alguma coisa, porque nós não somos nada. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Ora, pois, se não for o Senhor na nossa vida, se não for o Senhor na nossa vida dia após dia, o que será de nós? O que será da nossa vida, do nosso destino, do nosso futuro? Mas os pensamentos dele a nosso respeito são bons, para nos dar um bom futuro, diga graças a Deus. Deus vai abençoar por causa da tua fidelidade. É por causa dela que virá a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua esposa, sobre o teu marido, sobre os teus filhos, sobre os teus pais, sobre os teus irmãos. Pastor Adenir, mas está difícil, o negócio é complicado e vem se arrastando por anos. Quando que Jesus falou que seria fácil? Que seria rápido, que seria indolor. E cada um tem a sua própria experiência. Na mesma situação, alguns se curam mais rápido, outros demoram mais tempo e outros nunca se curam. Mas isso não pode interferir na nossa fidelidade a Deus, no nosso comprometimento com Deus. Não é verdade? Nós temos que ser fiéis ao Senhor, porque há momentos que Ele vai nos livrar. E há momentos que Ele não vai nos livrar. A história bíblica mostra Pedro, por exemplo, preso. Ele iria ser executado no dia seguinte, a igreja orando por ele, e Deus envia um anjo e o liberta. De maneira poderosa, cai os grilhões que o prendiam nas mãos, nos pés, os soldados dormiram, as portas se abriram automaticamente, tanto lá do cárcere onde ele estava, quanto da prisão. Ele sai na rua, ele achou que estava tendo uma visão, que estava tendo um desvario assim, de repente ele percebeu que não, era de verdade, o poder de Deus estava atuando na vida dele. Diga graças a Deus. Isso é maravilhoso, gente. Mas, lá no futuro, anos depois, ele foi preso. Oração, jejum, cobertura de oração. E não teve jeito não. Ele foi morto. E diz a tradição cristã que ele foi morto crucificado. Não foi uma morte simples, não. Até a tradição cristã diz que ele optou por ficar de cabeça para baixo, não é? Para não morrer na mesma posição que o Senhor Jesus. Não há provas quanto a isso, né? Não há nenhum registro sobre isso. É uma tradição da história. Mas que ele foi morto, ele foi. Não é? É assim. Vocês se lembram do João Batista? João Batista, homem de Deus, Jesus falou, não nasceu sobre essa terra ninguém maior do que João Batista. Nenhum filho de mulher. E como ele foi morto, lá na prisão, ele estava lá, sossegado, e estava tendo uma festa no palácio. As dançarinas, bailarinas e tal, a gente conhece aquela história. O rei bêbado, cheio de álcool na cabeça, envolvido ali por uma dançarina, filha da mulher dele, que era ex-esposa do irmão dele. Era um rolo, uma anarquia, imoralidade terrível. E aí ele, para fazer uma graça, ele falou, olha, estou encantado com você, me pede o que você quiser, eu vou te dar. E dali a pouco a mãe dela correu no ouvido e falou, pede a cabeça do João Batista. O homem estava lá na prisão, estava lá, esperando o que ia acontecer. Aí o rei, diante de todo mundo, viu a besteira que ele tinha feito, mas a palavra dele não podia voltar atrás. Ele então manda buscar a cabeça de João Batista. Chega lá um soldado, agarra o homem, bota lá e simplesmente corta a cabeça e leva para ele numa bandeja. Olha o escárnio, olha a humilhação, olha a situação. Não interessa. Dia e noite, suba diante do Senhor a nossa adoração, em qualquer circunstância. Lembra o Paulo e o Silas? Apanharam, dor no corpo, mas apanharam, eu ia dizer, feito gente grande, né? Estavam muito, muito machucados.
além de humilhados, além de presos. E ali não tinha nem promotoria, não tinha defensoria pública, não tinha nada. Muito menos os direitos humanos, né? E o que a Bíblia diz? Eles cantavam. Eu não sei exatamente o hino que eles cantavam, mas bem podia ser: dia e noite suba a ti nossa adoração, dia e noite suba a ti. Não é verdade? É assim que tem que ser a nossa vida. Nós temos que entender que Deus nos chamou para vivermos uma vida na presença dEle, independente desse mundo. Ele falou: vocês não são desse mundo, vocês estão na contramão desse mundo. Este mundo vai odiar vocês, mas eu amo vocês. Você tem... Presta atenção, essa é uma pergunta séria. Você tem garantido a bênção de Deus para a tua família, para a tua igreja, para a empresa onde você trabalha, para a cidade onde você vive, para o país onde você vive? Pastor, mas como eu faço isso? Sendo uma pessoa que Deus ouve. E quem é a pessoa que Deus ouve? É a pessoa segundo o coração de Deus. Não é uma pessoa importante, que se destaca. Não é um Josafá, como eu comecei a nossa palestra hoje, né? A nossa pregação, lembrando do rei Josafá. Não. Lembre-se, nós somos resultado das nossas escolhas. O que nós decidimos, o que nós fazemos, porque o que nós decidimos é o que fazemos, é aquilo que resulta nas consequências, seja para o bem, seja para o mal. Seja para a gente prosperar ou não. Seja para a gente dar certo na vida ou não. Se você tem sonhos, aumente os esforços. Não dá para ter sonhos, querer mais, e diminuir os esforços. Não dá para querer mais e ficar esperando a coisa cair aqui prontinha, como a gente costuma dizer popularmente, de mão beijada. Se Deus fizer o que você pode e deve fazer, então não é um milagre. Agora, se você quer o milagre de Deus, faça a tua parte. Cumpra o propósito de Deus em tua vida. Seja o que Deus espera que você seja. E você tem que usar o seu padrão lá em cima para dobrar o talento que Ele te deu. Lembrando que quando você fizer isso, Ele ainda vai dizer: puxa, você foi fiel só no pouco, mas porque você foi fiel, sobre o muito te colocarei. Aliás, ensinamento apostólico, né? Depois de fazer, e do Senhor Jesus, obviamente, depois de fazer tudo que te mandaram, que precisava fazer e que era necessário fazer, e fez direitinho, com fidelidade, com comprometimento, diga: que servo inútil que eu sou, fiz apenas aquilo que se esperava de mim, não fiz nada de extraordinário. Que essa seja a nossa postura todo dia, para que todo dia a nossa vida, o nosso viver cristão diário seja um louvor. Que dia e noite, através dessa postura, suba diante de Deus a nossa adoração. Deus está atento a você, minha irmã. Deus está atento a você, meu irmão. Ninguém passa despercebido. Mesmo que ninguém te note, mesmo que ninguém te observe, mesmo que você se sinta sozinho, desprezado, abandonado, colocado de escanteio, confia no teu Deus, porque os olhos dele estão atentos à tua vida. Davi era um rapazinho ainda, adolescente. Ele era o caçula, e naquela sociedade que ele vivia, ele, dentro da hierarquia familiar, que tinha menos importância. Não que ele não fosse amado ou respeitado, mas menos importância. E ele cuidava das ovelhas, o pai estava lá no pasto, ninguém via o Davi. Ele, às vezes, pousava dias fora, cuidando das ovelhas, levava para o aprisco, levava para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Enfrentava situações difíceis e perigosas de até
situações de predadores como leão e urso, que a narrativa bíblica traz. Mas ninguém está lá. Um dia Samuel aparece na casa dele, na casa do pai dele, para ungir um novo rei sobre Israel. História que eu acredito todos conheçam e, portanto, não vou me aprofundar nela. Mas eu vou lembrar da questão. O próprio Samuel vê o filho mais velho. A Bíblia diz que era já um homem feito, forte, cheio de vigor, de saúde. E Samuel falou, é esse. E já foi ungí-lo. Mas Deus falou, não, Samuel, para aí, fio. E aí foi o segundo, Davi tinha um monte de irmão, né? O segundo, o terceiro, o quarto, até que não tinha mais ninguém lá. E Deus falou, não é este. Aí o Samuel pergunta para o pai de Davi, você não tem mais filhos? Tem mais ninguém aqui da tua família? Aí ele se lembra, eu tenho meu caçulinha. Aí, rapazinho ainda. Tá lá no pasto. Imagina. Aí Samuel falou, então manda buscá-lo. Nós não vamos fazer nada aqui enquanto ele não chegar aqui. Aí foram procurar o Davi. Demorou. Mas demorou horas e horas, porque tinha que saber onde que ele estava, a distância. Tinha que ir lá, depois de encontrá-lo, pedir para ele vir, deixar alguém lá cuidando das ovelhas. Ele vem, e o Samuel lá esperando, e a família esperando, e todo mundo esperando. E o pai do Davi lá já incomodado com aquela situação toda, né? A mãe, os irmãos, tá todo mundo lá. Até que chega o Davizinho. A Bíblia diz que ele era um rapaz ainda, franzino, ruivinho. Está escrito lá que ele era ruivo. E ele chega lá meio assustado, né? O que eu fiz? Já viu essa história? Alguém chama lá o patrão, o diretor chama na sala, e o que eu aprontei? Às vezes eu chamo alguém aqui no escritório, no gabinete, para falar alguma coisa, orientar, pastor, o que aconteceu? O que eu fiz? Falei, calma, nada. O Davi chegou assim também, o que aconteceu? O que eu aprontei? Ou seja, ele era uma pessoa que ninguém dava importância para ele, dentro desse contexto. Ninguém imaginava que ele seria uma grande pessoa, uma pessoa importante, influente, um líder. Nem os pais dele, naquela circunstância, lembraram dele. Mas Deus estava atento ao coração de Davi. Deus está atento ao teu coração, se o teu coração, se a tua vida está na presença de Deus. Não é se você crê em Deus, mas se você está comprometido com Ele. São coisas bem diferentes. E isso é importante para nós. Neemias, capítulo 4, versículo 14, diz assim, abra aí a tua Bíblia comigo. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem pelos seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Olha para mim. Também é uma história bastante conhecida. Neemias vem para a reconstrução do muro em Jerusalém e a reconstrução da própria cidade de Jerusalém e do templo de Jerusalém, que já estava em andamento com Esdras. É uma história interessantíssima. Ele vem com a bênção do rei, ele vem com cartas autorizando ele fazer o que precisava fazer, ele vem com investimento financeiro para que aquilo fosse feito, ele conseguiu tudo isso. Mas quando ele chega em Jerusalém, os povos vizinhos, que eram inimigos do povo judeu, são até hoje, não queriam que aquilo fosse feito.
e criaram um monte de situações, inclusive para incriminá-lo diante do rei. Tramaram contra ele. Mas ele não cedeu à pressão. Ele não cedeu ao medo, porque ele teve. Mas ele falou, vou com medo mesmo. Ele não cedeu ao temor, porque ele disse, o nosso Deus é grande e temível. Eu não sou nada, eu não posso nada, mas o meu Deus é grande e temível. Eu não sei alcançar a vitória, mas o meu Deus é grande e temível. Ele sabe o caminho da vitória. Eu não consigo abrir a porta, mas o meu Deus é o dono da chave. E ele abre a porta que ele quer, e a porta que ele abre, ninguém fecha. O meu Deus, está escrito aqui, ó, o Senhor é grande e temível. E aí então ele diz, lutem pelos seus irmãos, lutem pelos seus filhos, filhas, lutem pelas suas esposas, lutem pelas suas casas. Ou seja, é você, não espera o outro. É você. Deus confia em você. Deus espera de você. Mas como eu falei, a expectativa dele não é grande. Ele apenas espera o básico. Mas o básico é aquilo que nos leva a sermos fiéis no pouco. E quando somos fiéis no pouco, ele nos coloca sobre o muito, que é sobre a vitória. A vitória é o muito. A vitória que traz bênção para a nossa casa. A vitória que traz bênção para a nossa família. A vitória que traz bênção para os nossos filhos. A vitória que... Tem muita gente que é abençoado. Não é porque é queridinho de Deus, não. É porque tem gente intercedendo por ele e por ela. Você entendeu isso? Olha, como disse lá Deus através de Eliseu. Se não fosse por respeito a Josafá. Então tem gente abençoando lá o irmão, o pai, a mãe, o filho. Como diz o texto ali, né? A esposa, a casa. Mas não é por causa de você, ou não é por causa da pessoa. É por causa de quem está intercedendo por você. O respeito está naquela pessoa que está em oração por você. Porque a tua vida, se ela não estiver na presença de Deus, a oração não sobe a Deus. Ela é interrompida. Há um canal direto da nossa oração com Deus, se essa ligação com Deus estiver plena. Se não estiver plena, não chega a nossa oração. Mas a oração do irmão chega, a oração da irmã chega, a oração do líder espiritual chega, a oração da intercessão. Lembra? Lembrei há pouco o caso lá de Pedro na prisão. A Bíblia diz que foi por causa da oração da igreja que tudo aquilo aconteceu. A igreja estava em oração, correto? Deus abençoou. Então tem muita gente que é beneficiado. Naquele momento, lá de Eliseu, o rei de Israel, que não era temente a Deus, foi beneficiado. Ele era um homem cheio de vícios, cheio de maldade no coração, idólatra, como o pai e a mãe. Mas por causa de Josafá, Deus abençoou aquela circunstância toda, dando vitória para eles, e o rei de Israel foi beneficiado. Então entenda isso, que Deus nos chama para sermos esses atalaias, esses vigias, que estarão atentos, que em algum momento pode vir lá aquela tarântula, aquela caranguejeira, para destruir tua família, para destruir teu emprego, para destruir ambientes, relacionamentos, amizades, fé. Mas você estará atento ali, pronto para matar o mal, destruir o mal, impedir o mal, sendo o escudo, sendo a torre forte ali, sendo aquele que se coloca na fresta, aquele que tampa o buraco, aquele que impede a invasão do mal. É o que Deus espera de mim e de você. Ele conta conosco. Nós fomos chamados para isso. Ah, não, eu quero a bênção de Deus. Não, ele diz, sê tu uma bênção. Eu espero que você seja a minha ferramenta. Eu quero usar você, então esteja afiado.
Porque não dá para usar ferramenta que não é afiada. Correto? Não dá. Não tem jeito. Até piora, né? Imaginemos que aqui, ó, aqui tem um parafuso. Aqui, ó, tem um parafusinho. Se eu for usar uma chave, aqui é chave Phillips. Se eu for usar uma chave Phillips que está toda comida ali naquela ponta, eu vou ficar virando aqui e eu vou ainda estragar o parafuso aqui. Vou piorar a situação. Correto? Então é melhor nem usar. Se nós sabemos disso, Deus sabe também. Então quem não é ferramenta afiada não é usada por Deus, não porque Deus não quer usar, mas porque não se prepara adequadamente para ser a ferramenta de Deus para agir naquela situação, para trazer vitória diante daquele desafio, daquele problema, daquele embate. Mas o nosso Deus tem vitória para cada um de nós. O nosso Deus tem vitória para a tua vida, para a tua família, tem salvação para a tua casa. Mas nós temos que nos posicionar. Que dia e noite suba a Ele a nossa adoração.